Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é um corte de uma resolução inteira da prova de segunda fase da Unicamp 2023. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição. Outras questões desse tema, também deixei o link na descrição. E uma playlist com várias questões da Unicamp que eu resolvi, também o link está na descrição, beleza? Vamos para a resolução. Questão 18, novamente nada no espaço de resposta. Uma figura, uma seta aqui com datas. Vamos lá. Então, a linha do tempo ao lado, essa daqui, apresenta eventos que ocorreram mundialmente com o objetivo comum de tentar estabelecer acordos entre os diferentes países para mitigação de problemas ambientais e algumas normativas, ações adotadas no âmbito brasileiro, caixas de texto. Então, aqui, eventos mundiais e nas caixas de texto, ações adotadas no âmbito brasileiro. Então, teve a Eco 92, teve a Rio Mais 10, Rio Mais 20, COP 27, e aí as caixinhas aqui, né? 1992, obrigatoriedade de uso de catalisadores automotivos. Tem que saber o que o catalisador automotivo faz, a gente já vai revisar isso. 2023, venda de automóveis com motor a álcool e gasolina. Tem que saber por que isso aqui é ambientalmente bom. Os motores flex ou que usa 100% álcool ali na situação, né? 2012, redução do teor de enxofre no diesel para 10 ppm. Então, reduzir enxofre no diesel, por que isso é bom ambientalmente, né? Tem que saber também. Então, A, cite um benefício do ponto de vista da diminuição dos problemas ambientais obtido com cada uma das ações são as caixinhas, né? Apontadas na linha do tempo. Proponha uma ação na mesma direção das adotadas anteriormente e justifique seu benefício no contexto atual. Então, essa interrogação aqui é: qual nova ação o Brasil pode usar para ter vantagens aí, melhorias, né, nos problemas ambientais? Então, a questão é questão de química ambiental pura aqui, falando de poluição atmosférica, porque tá falando de catalisadores automotivos, álcool, gasolina, motores flex e redução do enxofre, né? Citar um benefício na diminuição dos problemas ambientais, nos problemas ambientais para cada uma das caixinhas e propor uma ação. As ações são as caixinhas, beleza? Vamos fazer uma revisão aqui, termos e conceitos aqui pra gente, né? O que o catalisador automotivo faz? O catalisador automotivo na combustão ali da gasolina, no motor muito quente ali, o motor na combustão quente tem a mistura do N2 do ar atmosférico com o oxigênio e produz o NOx. Esse NOx é o NO que vira NO2 que causa chuva ácida. Esse NO2 também vai para a atmosfera, forma o smog fotoquímico. Então, o catalisador, o que ele faz? Ele impede a formação do CO, que é um gás tóxico ali formado na combustão incompleta da gasolina, impede a formação do NO e do NO2 e desses hidrocarbonetos. E o que ele forma no lugar? Forma CO2, água e N2. Ele evita a formação desses poluentes. Os catalisadores automotivos são fundamentais para evitar chuva ácida, smog fotoquímico e liberação do monóxido de carbono, que é tóxico. Etanol aqui. Etanol, pessoal, tem que lembrar que o etanol é um biocombustível. O que é biocombustível? Isso aqui é só para antes da gente chegar na resposta, tá? Tem que lembrar que o etanol é um biocombustível. O que isso significa? Significa que ele é carbono neutro. Para produzir o etanol, o biodiesel, planta-se, né, ali culturas, soja, milho, mamona, né, no caso de um biodiesel. Essa planta captura gás carbônico pela fotossíntese, essa planta vira o combustível, e quando você queima o combustível, ele solta o CO2 na atmosfera de novo, fazendo um ciclo fechado. Então, o etanol é um biocombustível, né, que pode utilizar a cultura da cana-de-açúcar, e que, se você for considerar só o etanol, né, sem transporte, sem outras coisas, ele acaba a ser por carbono neutro. É um ciclo fechado. Diesel com 10 ppm. Então tem o diesel S10, né, que é o diesel 10 ppm. Tem o diesel S50, que é o diesel 50 ppm. O que é ppm? Parte por milhão, é uma unidade aí de concentração. Quanto maior o ppm, mais enxofre tem. Então por que é bom sair do S50
para o S10 que tem 10 ppm. Tem menos enxofre. Menos enxofre, o que, que o enxofre faz? O enxofre no motor, né, do caminhão, do carro, né? Se você tiver um carro movido a diesel, aqueles turbo diesel, né? Esse enxofre, quando ele queima, ele forma os óxidos de enxofre, SO2, SO3, que vão, é um óxido ácido, causar chuva ácida. Então tem que conhecer todas essas coisas aqui para responder o item A. Então eu achei o item A muito longo. Você tem que falar de catalisador, falar de biocombustível, falar de enxofre aqui, de ppm, e ainda propor uma coisa. Eu achei o item A muito grande. Então, como são 2 pontos, né? Eu acho que eles dividiram assim: 0,25, 0,25, 0,25 e 0,25 na solução que tem que ser adotada aí na COP27, proposta pelo Brasil. Então, na primeira fase, o vestibular da Unicamp falou pra gente do hidrogênio verde, que pode ser produzido. Então, você tem uma planta de energia solar, uma planta, um parque eólico, né? Eu já comentei, foi uma questão interdisciplinar. Essa energia limpa é utilizada para fazer elettrólise da água e produzir um hidrogênio sem emissão de carbono, que é o hidrogênio verde. Tem o hidrogênio azul, tem o hidrogênio marrom, e essas outras cores já têm emissão ou impacto ambiental maior do que o hidrogênio verde. O Brasil aí vai ser uma potência do hidrogênio verde, que é uma coisa boa, mas que se não for feita da forma correta pode causar muitos impactos também. Na primeira fase também, geralmente, eles comentam, falam sobre células de combustível, que faz a queima, a combustão dos combustíveis, né, de uma forma mais controlada, com maior rendimento energético, pode recuperar os poluentes. Então, aqui na solução, que seria mais 0,25, você poderia falar baterias de íon lítio, motor elétrico, célula de combustível, hidrogênio verde, muitas coisas que foram citadas na primeira fase. Então eu achei uma questão muito difícil por falar de 4 coisas que demandam muito espaço para responder. Então vamos lá. Vamos tentar falar de tudo isso daí sem usar o espaço inteiro de resposta e usar só metade. Então, o uso de catalisadores automotivos em 92 diminuiu a emissão de óxido de nitrogênio, NOx. Um benefício foi a redução da chuva ácida. Você também poderia falar redução do smog fotoquímico. Eu vou fazer uma próxima playlist aí de química ambiental, vou colocar bem no ciclo do nitrogênio essa formação aqui dos NOx. Então, beleza, fiz o mais, reduzir o máximo possível essa parte dos catalisadores aqui. Então, eu grifei catalisadores automotivos e o benefício. Redução da chuva ácida, redução do smog fotoquímico. Eu poderia falar de outras coisas também. Poderia falar do CO, que eu coloquei lá do lado, tá? Isso aqui é só para você ter esse termos e conceitos para você entender que tem mais coisas que poderiam ser utilizados. Uso de motores a álcool ou gasolina flex ali, né? Que você pode misturar gasolina com etanol em 2003, leva a diminuição de combustíveis fósseis. Então você permite a redução do consumo de gasolina e redução da emissão de CO2. Qual que é o benefício? Com o benefício da redução do efeito estufa. Então, o CO2 é um gás estufa, você tem benefício da redução do efeito estufa. Poderia também colocar a redução da chuva ácida, mas aqui o principal benefício é reduzir a emissão desse gás estufa, que é o dióxido de carbono, CO2. Beleza? Redução do teor de enxofre no diesel em 2012. Então eu grifei para o corretor saber do que eu estou falando. Diminuiu a emissão de óxidos de enxofre, SOx, SO2 e SO3, com benefício da redução da chuva ácida. Esse óxido ácido aqui, ele não é gás estufa, o impacto dele, o foco dele não é esse. O foco dele é reagir com a água da chuva, formar ácido sulfúrico e causar chuva ácida, acidificação de lagos. Então, redução do teor de enxofre, redução da chuva ácida. E, por fim, propor uma ação, né? Uma proposta de ação. A proposta de ação seria uso de. Então, aqui, ó, 2 opções. Você pode escolher uma que você poderia utilizar. Uso de veículos elétricos. Então, uma proposta de ação. A partir de agora, o governo brasileiro vai fazer redução de impostos para veículos elétricos, né, que não consomem combustíveis fósseis e nem biocombustíveis. E aí, esse veículo elétrico, ônibus elétricos, né, veículos elétricos para transporte de massa, coisa assim.
Ou 2, uso de hidrogênio verde, estímulos, redução de imposto para hidrogênio verde, estímulo, políticas públicas para estímulo do hidrogênio verde, e é um combustível. Você pode usar o hidrogênio verde para produção de energia, locomoção de veículos. Ou 3 ainda, estímulo às células de combustível com benefício na redução. Então, se você fala, né, veículos elétricos, hidrogênio verde ou célula de combustível, o benefício, né, que você tem que falar, propor uma ação e falar o benefício dessa ação seria, aqui eu teria que grifar, redução das emissões de poluentes. Coloquei até no genérico. Redução de emissões de poluentes. Que poluente? Enxofre, qualquer um aí que você pode pensar. SOX, CO2, NOx, beleza? Então, vê que é uma resposta longa e você teria que tomar cuidado para não ocupar o espaço de resposta inteiro. Oi, pessoal, recadinho muito importante aqui enquanto a gente resolve os exercícios. Esse canal do YouTube aqui, ele é pequeno ainda, ele precisa da sua ajuda para crescer e chegar em mais pessoas. Então, se você puder se inscrever, muita gente que assiste não é inscrita. Se você puder deixar um comentário, alguma dúvida para dar aquele engajamento, ajuda demais. E se você quiser me apoiar de alguma forma, na descrição tem a forma mais atualizada para me apoiar com alguma doação, alguma coisa. Beleza? Vamos continuar. Beleza, vamos pro B aqui depois dessa discussão, né? Então, já em 1828, o cientista José Bonifácio de Andrade e Silva, conhecido como Patriarca da Independência, escreveu, aspas, nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Sem vegetação, nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia. Virá então o dia em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos crimes. Associa a visão de José Bonifácio a exemplos de atividades humanas e aponte para cada atividade os gases gerados em conformidade com a figura ao lado. Então vamos lá. Associa a visão de José Bonifácio, que é essa frase aqui, a exemplos de atividades humanas e aponte para cada atividade o gás gerado em conformidade com a figura ao lado. A figura ao lado tem a emissão de CH4, metano, a emissão de NO2, né, que o NO e o NO2 são os NOx, e o CO2. Então, o que que emite metano? Metano, lixão, ruminantes, né? Degradação da matéria orgânica que produz metano, principalmente as vacas ali, né? E lixões. NO, onde que é produzido o NO2? Carros sem catalisador, que a gente falou no A. E. Acho que só. Acho que só. Só esse que eu sei de cabeça. E CO2, queimadas, né? Muita queimada, desmatamento, coisas que ele fala aqui, né? Vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Então, CO2, queima de combustíveis fósseis, desmatamento. Então, a gente associar esses gases aqui com a visão de José Bonifácio. Quais atividades ele falou? Vítimas do fogo e machado. Fogo é o desmatamento por fogo e machado é o desmatamento na facada ali, né, no machado. O fogo são as queimadas nas florestas e o machado o desmatamento no braço. Beleza, então o que eu coloquei aqui? Quando José Bonifácio diz, abre aspas, então tem que colocar aqui, né, as atividades que ele falou e os exemplos de atividade humana para cada atividade gerando esses gases, né? Então, quando José Bonifácio diz nossas preciosas matas desaparecem vítimas do fogo, grifado, e machado, podemos associar a quais atividades humanas? As queimadas e desmatamento. Ponto. Já ganhei pontinho aqui. Ele falou de fogo e machado, eu associo às atividades humanas queimada e desmatamento. Tem que ler com atenção para achar isso daqui que ele falou. Então, beleza. Visão do José Bonifácio e as atividades humanas. Apontar para cada atividade humana o gás gerado. Então, na queimada, qual gás gerado que está aqui, e no desmatamento a mesma coisa. Então, vamos lá. Na queimada, né, assim conforme os gases representados na figura, então, CH4, NO2 e CO2, na figura, as queimadas causam a emissão de gás CO2, assim como no desmatamento. Então, queimadas causam emissão de CO2, assim como no desmatamento.
onde a floresta deixa de absorver o gás e torna-se fonte de carbono. Aquela nuvem para representar o CO2, torna-se uma fonte de carbono. Além disso, ele fala do desmatamento. O que eu pensei? Eu só tinha falado do SO2. Do NO, eu não consegui pensar nada. O metano, CH4, ele está relacionado com ruminantes. Aí o que eu pensei? Ruminantes, como que queimada e desmatamento está relacionado com ruminantes? Eles desmatam para colocar o gado de corte e esse gado, esses bovinos, vão emitir o metano. Então, o que eu coloquei? Além disso, a agropecuária associada, né, associada ao quê? Ao queimada e ao desmatamento, leva a emissão do gás CH4 pelos ruminantes colocados no pasto desmatado. Então eu só consegui falar do gás CO2 e do gás CH4, do dióxido de carbono e do metano. Aqui, pessoal, outra questão muito legal que a Unicamp trouxe pra gente, ela pesou um pouco na mão no item A, né? Pediu para você ver 4 coisas ali, 8 coisas no item A, mas muito legal. Aqui sobre essas conferências, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Porque a questão do clima tá pegando aí, né? Tá muito séria. E a próxima conferência, a COP30, o Lula conseguiu trazer para o Brasil, então é bem provável que apareçam outras questões aí para você que está estudando para o vestibular. Só um comentário, né? A principal coisa aí da mudança do clima está sendo o efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, né? E começou ali na Revolução Industrial com os países ricos, né? Então aí uma coisa que a gente tem que ter em mente é que eles causaram, né? O Brasil tem o desmatamento também, é muito importante, né? Para esses impactos, para essas mudanças no clima, mas o grosso mesmo das mudanças do clima ocorreu por causa da emissão de carbono pelos países industrializados. Então, como eles são os grandes responsáveis desde ali, né, do começo da Revolução Industrial até os dias de hoje, com uma matriz elétrica e energética que nem é tão limpa quanto a nossa, eles têm que pagar por isso, né? Então, eles têm que pagar para os países do continente africano, para a América Latina, para os países pobres na Ásia, adotar medidas aí de compensação ambiental. Então, matriz limpa, matriz verde, tem que vir de financiamento direto, não é empréstimo, né? Tem que vir com eles bancando, dando dinheiro para resolver um problema que os próprios países ricos causaram, né? Só para vocês terem ideia como que o Brasil, mesmo com todas as nossas dificuldades, tem chance aí de ser um país absurdo, né? A gente tem uma das matrizes elétricas aí mais limpas do mundo e uma matriz energética também, considerando combustível, uma das mais limpas, né? Com biocombustíveis e tudo mais. Então, assim, quem tem que pagar por isso, com dinheiro, doação, não é empréstimo, tem que ser os países ricos. Beleza? É só a minha opinião aí, mas pra gente enriquecer um pouquinho o debate. Vamos continuar? Mas é bem possível aqui você tirar 3,5 de 4 pontos se você tivesse bem afiado. Na média, eu não tenho os dados de desempenho, mas se você conseguisse tirar um ponto no A, um ponto no B, tirar 2 ali, já estaria razoável. Lembrando que a questão vale 2 pontos no A, 2 pontos no B. Beleza? Então, 2 pontos de 4 pontos total já estaria muito legal. Se eu tirasse 3,5 e 4 e gabaritasse, colocasse isso aqui, perfeito. Cara, você é show de bola. Beleza? Vamos pro próximo?